Fala, meu povo! Bisu do Ledu! Estamos de volta hoje com um assunto bem interessante: divisão com números naturais, divisão com números inteiros, divisão com números racionais, ok? Divisão, dividir em partes iguais. Parece que pode ser um assunto um tanto quanto óbvio, mas eu tenho reparado ao longo desses 20 e poucos anos aí, né, lecionando, que muitos dos nossos alunos, já de nível bem mais avançado, né, ensino médio, superior, tem uma dificuldade enorme com a divisão. E aí, então, eu cheguei à conclusão que acho que eu devia conversar um pouquinho sobre esse assunto. Aliás, no Enem, muita gente perde questão, não só de matemática, como também de outras disciplinas, quando cai na divisão, principalmente na divisão com vírgula. Então, hoje eu quero trazer para você esse assunto sobre divisão, né? Introdução a isso. Antes da gente começar, gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Se você já está inscrito, ative o sininho, coloque seu joinha aí, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, ajude então para que a gente possa divulgar e difundir cada vez mais a matemática para todo mundo. Tá ok? Então vem comigo, vamos começar nossa aula para não enrolar muito, não é? Então vem lá. Divisão euclidiana é a divisão que a gente conhece, né? E muitas das vezes nossos alunos não se importam ou não dão atenção aos nomes. E isso é importante, né? A gente saber o nome. Poxa, afinal de contas a gente se trata por nome. Quem é o Bisu do Ledu? Você sabe quem é, né? Então o que seria o dividendo? É um número que a gente vai dividir. Lembrando que divisão é separar em partes iguais. Então, dividendo é um número que eu vou dividir. Por quem? Por um tal de divisor. Dividendo, divisor, o resultado é o quociente e vai ter um resto. Mas como assim vai ser sempre ter um resto? Sempre vai ter um resto. Esse resto pode ser zero, e aí a minha divisão é exata, ou ele pode ter um resto. Qual o maior valor do resto que ele pode ter? O nosso resto vai variar de 0 até o nosso divisor menos 1. Resto sempre menor que o divisor. Toda vez que o número que tiver aqui for menor que esse cara aqui, você está acertando a sua divisão. Se o valor que tiver aqui é maior do que esse, é porque você faltou com alguma coisa aqui no quociente. Deve aumentar mais 1 ou mais 2, deve aumentar o seu quociente na divisão, ou seja, quantas vezes que está cabendo esse cara dentro desse. Tá ok? A relação fundamental diz então que é a nossa prova real. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Ou seja, se eu pegar esse cara aqui, multiplicar por esse, somar com esse, o resultado dá esse. Então, ó, eu peguei o divisor, eu venho e multiplico pelo quociente. Pego o resultado e somo com esse cara aqui, o resultado vai dar aquele cara ali. Então, vamos mostrar para vocês aqui como fazer uma divisão exata. Divisão exata é aquela onde o resto vai dar zero, ok? Então, tenha isso em mente. O número é divisível por outro, resto zero. Divisão é exata, o resto é zero. Como é que a gente faz isso? Lembrando que nós temos que pensar sempre nos posicionamentos, unidade, dezena, centena. Por quê? Olha só que interessante. Eu estou dividindo aqui 1.300 mais ou menos por 13. Né? 1.326 é 1.300 aproximadamente. Não dá para dar dezena, não pode dar 10. Tem que dar uma centena. Olha só, por estimativa, vou fazer a conta por estimativa. Se eu multiplicasse o 13 por 100, isso daria 1.300. Olha que interessante essa forma de fazer divisão, ó, por estimativa. 1.300 sobra 26. Ou seja, eu peguei 1.326, aproximei para o 1.300, que dá 100 vezes. O 26, quantas vezes cabe? Cabe 2 unidades. E aí 26 aqui menos, deu 0. Eu venho e somo isso aqui, ó. A resposta é 102. Ledu, o que você fez? Eu fiz isso, ó. Eu peguei o 1.300 mais 26, certo? Que é o 1.326, e eu fiz a decomposição. Eu dividi esse por esse e depois dividi esse por esse. E aí fiz o resultado somando os dois. Poxa, essa é uma forma de fazer interessante, sim. É mais trabalhosa, porque é por estimativa. Mas na cabeça da gente dá essa ideia, né, de qual o valor, qual o montante que eu tenho na divisão. Então, isso é uma forma de fazer. A outra forma de fazer, que é a usual nossa aqui pelo método, né, pelo algoritmo da divisão, percebe que a gente vai fazer o seguinte agora, ó, até para a gente poder entender a lógica aqui. Nós vamos dividir 1 por 13. Não dá. Então, eu vou pegar agora o 13 e dividir por 13, beleza? Isso dá. Isso dá o quê? Uma o quê? Eu estou dividindo aqui, ó, unidade de milhar em centena por dezena.
Então, se eu estou indo na unidade de milhar, eu estou fazendo o que aqui? Tendo uma resposta na centena. Ah, entendi, Ledu. Olha só, 1 vezes 13 dá 13 e isso aqui dá 0. Então, sobrou 0 para a gente, 0 centena. Vou baixar a casa. Olha que interessante, aqui muitos alunos erram a divisão nesse momento. Quando eu baixo a casa aqui, eu estou baixando uma dezena. Isso aqui é uma centena. Como assim, Ledu? Ó, eu estou na casa da centena. É 0,2, mas 0,2 centena. 0,2 centena. Dá para dividir por 13 dezenas? Não dá. Como não dá, eu não posso simplesmente baixar a próxima casa e continuar a conta. Essa conta não dá, então eu coloco um 0 lá. Ah, agora entendi, Ledu. Aí você baixou o 6. Agora, essa centena 0,26, por essa dezena 13, dá e dá 2 vezes. Isso dá 2 vezes, que é 13, que dá 26. Olha lá, resto 0, está resolvido. Entendeu? Essa marcação de posição, isso auxilia muito a gente entender e o porquê da ideia da grandeza, né? Se você pegar a prova real, por exemplo, muitos alunos erram aqui, ele não coloca o 0 e já coloca o 12. Se você multiplicar 12 vezes 13, não dá 1.326. Se você pegar esse 13, multiplicar por esse 102 e somar com o resto, essa multiplicação junto com aquela soma vai dar exatamente o 1.326, que é o valor exato da nossa conta. Tudo bem? Legal? Então, divisão exata, nós temos aí o resto 0. Ledu, e quando a divisão não é exata? Quando ela não for exata, nós vamos ter resto. Quais são os restos possíveis? 0 até D-1. Quem é o D? É o nosso divisor. Então, observe que aqui o número 96. 96, qual o maior resto possível que eu tenho aqui? 95. Então pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 91, 92, 93, 94, 95. Isso ajuda, inclusive, a resolver algumas questões, principalmente de Enem. Depois eu te dou um exemplo de um aí que é show de bola. Vamos fazer uma divisão de unidade de milhar, né? Então eu tenho 2.000 aqui, dividido por quase uma centena, 96. Percebe que eu estou dividindo aqui 2 unidades de milhar por quase uma centena. Então, pela lógica, isso deve dar algumas dezenas. Entendeu o porquê aí? Lógico, né? A gente está pensando assim, em multiplicação de grandezas. Isso aqui é quase 100. Se eu multiplicar por 100, ele vai passar do valor aqui dos 2.000. Então, nós vamos ter um resultado em torno de dezena. E aí, quantas vezes 96 cabe dentro do 2? Não cabe. Então, eu vou pegar o 22, também não cabe. Então, eu vou pegar aqui o 223. Perceba que isso vai dar 2 vezes. 2 o quê? 2 dezenas, ó. 2 vezes 6, isso aqui dá 12, vai 1, 2, 9, 18, isso aqui dá 19. Continha de menos, 2 para chegar em 3 dá 1, 9 para chegar em 12, isso aqui dá 3 e 1. Né? Eu fiz continha sem ficar riscando, mas aqui na verdade eu cortei aqui, coloquei 1 para cá e emprestei. Isso deu 31. 31 é o resto, que é menor que 96, então minha conta está ok. Perceba que nós vamos baixar a próxima casa. Tem casa para baixar? Tem, então nós vamos baixar o 0, deu 310. Esse 310 é uma centena. 310 dá para dividir pela dezena 96? Dá para dividir. Quantas vezes isso vai dar? Então agora nós vamos ver quantas vezes 96 cabe aqui dentro. Vamos ver aqui, 3, 2, acho que 3 vezes dá. Vamos tentar o 3. 3 vezes 6, isso aqui dá 18, vai 1. 3 vezes 9, 27, dá 28. Continha de menos, aqui vai dar 2. 8 para 10 também dá 2, aqui dá 0. Então, o que acontece? Eu pegar o 96, que é o nosso divisor, multiplicar por 23, que é o nosso quociente, o resultado da divisão, e a gente somar isso com 22, qual o resultado que a gente vai ter? O 2.230. Então, isso é o resultado, divisor, quociente, e esse cara é o resto. Isso é uma divisão com o resto. Ledu, e se eu quisesse continuar a conta, né? Como é que eu faço? Já já eu te mostro. O meu objetivo agora é mostrar a divisão euclidiana, onde aparece o dividendo, eu tenho o divisor, eu tenho o quociente e eu tenho o resto. Isso aqui é para dar uma lógica de um exercício que eu quero mostrar para vocês, que caiu no Enem.
E que o aluno, às vezes, nessa ânsia de, não deu resto, mas não dá para dividir, põe vírgula, né? Continua, ou seja, divisão com decimal, ele acaba se perdendo e errando. Então, o que eu queria mostrar para vocês é, uma divisão pode ser exata ou não exata. Uma divisão exata é aquela que dá resto zero, e a não exata é aquela que eu vou ter um resto. Observe que se o meu resto dá zero, eu tenho a divisão exata, e se ele não dá zero, a minha divisão é não exata. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou colocar um exercício na lousa. Questãozinha interessante, ó. Um número dividido por 16 apresenta quociente 11. Determine esse número sabendo que o resto dessa divisão vai ser o maior possível. Edu, como assim, né? Como é que eu vou entender isso? Vamos lá, vamos escrever o nosso algoritmo aqui de Euclides. Eu conheço o número? Não. Então esse número é o nosso dividendo. A gente vai chamar ele de x. Então, x é o nosso número. A gente vai fazer a divisão. Por quem? Por 16. Dividido por 16. Quem é esse 16? Esse 16 é o nosso divisor. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. O nosso número, né, que eu não conheço, é o dividendo. O 16 é o divisor. Apresenta quociente. Olha a importância de a gente saber o que significa as palavras, né? Quociente é o resultado da divisão, ou seja, o quociente vai estar aqui. E eu vou ter um resto, tudo bem? Só que aqui tem uma sacada genial, e que se eu não souber o algoritmo, eu perco a questão. Eu quero que o resto seja o maior possível. Lembre-se, o resto varia de 0 até D-1. Esse 0 aqui me dá a divisão exata e o D-1, que é o nosso divisor, menos 1, ele é o maior. Então, quem é o maior resto possível quando eu estou dividindo por 16? Opa, o maior possível é o 15. Ah, você está de brincadeira que é só isso. Acabou a questão? Acabou. Percebe que pela prova real ou pela relação fundamental, dividendo é divisor vezes quociente mais o resto. Então, se eu pegar esse vezes esse, ou seja, 16 multiplicar por 11, somar com esse resto, que da onde que apareceu 15, Edu? Apareceu dessa frase aqui, ó, o resto será o maior possível. E como é que eu sei que é o maior possível? O resto sempre vai ser 1 a menos que o divisor. Então ele pode ir de 0 até 1 a menos. Então o maior possível é sempre 1 a menos que esse cara aqui. Então daqui que apareceu 15. E aí agora ficou tranquilo para a gente resolver essa questão. Olha lá, quem vai ser o nosso x? 16 vezes 11, a gente sabe que isso aqui tem aquela regrinha, né? Multiplicar 10, 6 e 1 e somos 2. Então isso aqui dá 176. E eu vou somar isso com 15. 5 e 6, isso dá 11. Vai 1, aqui dá 9. Então o número que nós estamos procurando é o 191. E aí, ó, resolvido uma questão muito tranquila com relação a divisões. Vamos mostrar agora para vocês o que é a divisão quando a gente tem o decimal, a tal da vírgula. Vamos fazer agora a nossa divisão com números racionais, ou seja, os números fracionários, o tal dos números decimais, números com vírgula. Antes de a gente apresentar a ideia, eu quero que você entenda algumas coisas. Então agora nós temos uma quantidade e nós vamos dividir por uma parte do todo, certo? Então vamos pensar assim, eu tenho 3 bolinhas e eu quero dividir entre 2 pessoas. Pela lógica você faz isso, ó. Se eu vou dividir para 2 pessoas, uma bolinha vem para uma pessoa, a outra bolinha vai para outra. Então, vamos chamar de pessoa número 1, pessoa número 2. Então essa pessoa ganhou uma bolinha e essa também. Mas eu tenho 3, Edu. E dividir é dividir em partes iguais. Como é que eu faço agora para continuar essa divisão? Percebe que essas bolinhas aqui, né, eu posso quebrá-las, eu posso destruí-las, eu posso quebrar em partes menores. Então eu posso vir aqui e dividir isso aqui ao meio, de forma que essa metade vem para cá e essa metade vem para cá. Então você percebe que a divisão, né, nós estamos dividindo, ó, o número 3, ou seja, 3 bolinhas. Estávamos dividindo aqui, ó, para 2 pessoas. O que aconteceu? Cada uma das pessoas ficou com uma bolinha mais metade de uma bolinha. Esse cara ficou com uma bolinha mais a outra metade. Então o resultado dessa divisão aqui foi o quê? Uma bolinha inteira e metade de uma bolinha, né? Em desenho ficaria isso, ó.
né? Nós temos aqui, ó, metade de uma bolinha e uma bolinha inteira. Então, eu tenho uma bolinha e meia. Tudo bem. Vamos pensar no algoritmo. Como é que a gente faz essa divisão? Então, percebe, nós estamos dividindo aqui unidade e unidade. 3 dá para dividir por 2? Dá. Quantas vezes? Isso aqui dá 1. 1 vezes 2, 2. Colocamos o 2 aqui, continha de menos, deu 1. Perfeito. Pelo algoritmo de Euclides, resto 1, tá tudo certo. 1 é o menor, inclusive é o maior valor do resto possível quando divide por 2. Aqui só dá 0 e 1, né? E aí aqui acabaria a nossa divisão por Euclides. Porém, quando a gente quer continuar essa divisão, percebe que aqui eu não tenho mais ninguém do lado. Eu tenho unidade, 1/10. E aí eu vou ter que abrir também aqui 1/10, né? Então eu vou entrar na casa do decimal. Mas na casa do decimal eu não tinha nada. Como eu não tinha nada, como é que eu represento nada? Eu represento ele por um 0. Então eu vou colocar aqui 0. Isso agora gerou para a gente 10. Mas não são 10 unidades, né? Isso aqui é um 10, não na unidade, mas eu estou agora no décimo. Então eu não posso colocar na unidade. E aí eu tenho que fazer o quê? Entrar então na unidade, mas decimal. Ah, Edu, agora eu entendi. Então quer dizer que eu estava dividindo unidade por unidade e me deu um inteiro. Perfeito. Sobrou esse resto 1, que é esse resto aqui. Isso aqui eu tenho que quebrar em partes. Então, quando eu coloquei esse unidade decimal aqui, eu quebrei esse cara em partes. E agora eu vou descobrir quantas partes eu tenho, mas aonde? Lá no decimal, por isso eu coloco a vírgula. Então, eu não tenho para baixar, eu desço 0. Não dá para dividir, ou seja, não deu, tem que colocar o 0, eu coloco vírgula aqui, porque eu abri a casa da unidade decimal. Agora eu pergunto, quantas dessas unidades decimais para eu chegar em 10? Aí eu preciso de 5. 5 vezes 2, isso aqui dá 10, e aí sim eu zerei. Isso é uma divisão também exata, só que agora é uma divisão exata, onde eu estou na casa do decimal. Então eu consigo escrever também utilizando a relação de Euclides. Ó. 3 é o quê? É 2 vezes 1,5 mais o resto 0. Tudo bem? Agora a pergunta é, por que eu coloquei vírgula? Porque eu acabei com a minha unidade, não tinha mais, então eu tive que quebrar em menores partes que o inteiro. Quebrando em menores partes que o inteiro, eu entro agora na unidade decimal, na unidade centesimal, então no décimo, centésimo, milésimo e assim por diante, e por isso eu entro, então, com a vírgula. Vamos dar um outro exemplo aqui. Imagine que a gente quisesse dividir aqui o número 35, e eu vou dividir o 35, por exemplo, por 12. Né? Eu quero dividir o 35 para 12 pessoas. E aí eu vou ver a parte inteira e vou ver a parte decimal. Então, divisão aqui, a gente vem e pergunta. O 12 cabe aqui dentro? Cabe. Quantas vezes? Só lembrando, ó, unidade, dezena. Unidade, dezena. Estamos dividindo aqui, ó, uma dezena, né? No caso, 35 dezenas por 12 dezenas. Quantas vezes esse 12 cabe aqui dentro? Ele cabe 2 vezes, porque o 3 vai passar. Então, vai caber aqui duas unidades de 12. Né? 2 vezes o 12, que dá 24. Quando eu faço continha de menos, aqui vai dar 1, isso aqui dá 11. 11 é o resto. Só que daí agora entra aquele problema. Eu não tenho essa continuidade, então eu vou entrar agora na parte decimal. Então, se eu colocar um 0 aqui, eu acrescentei, eu dividi isso aqui em décimos. Então, isso aqui virou 110 décimos. E agora eu não tenho décimo. Então, para justificar o décimo aqui, eu ponho a vírgula. Ah, entendi, Ledu. Então, eu vou estar dividindo 110 décimos agora por 12 para descobrir o décimo aqui. Ó. E aí, qual é o número que eu vou colocar aqui multiplicado por 12? Vai dar o 110. Entendeu? 9 vezes 2, isso aqui dá 18, vai 1. E aí, 9 vezes 1, acho que deu 108. Perfeito. Então, ó, 9 vezes 2, 18, vai 1. 9, 1, 10. Continha de menos, 8. Aqui sobra 2 unidades e aqui ficou 0. Esse 2 aqui, ó, que sobrou, vou até colocar aqui, ó, como 0,2. Isso aqui é uma sobra na casa da unidade decimal. Então, como eu vou continuar a conta aqui para divisão, percebe que quando eu colocar agora aqui na casa centesimal, né, nós estávamos unidade de décimo, agora eu estou acrescentando a casa centesimal. Eu não preciso colocar vírgula de novo, né? Não tem como colocar 2. E outra coisa, esse 20 aqui agora,
como aqui nós estamos na unidade, né, decimal, nós vamos agora para a unidade centesimal, ou seja, por centésimo. E aí eu quero descobrir agora que número que multiplicado por 12 dá 20. Então isso aqui vai ser 1. 1 vezes 12, isso aqui dá 12 mesmo. E aí eu venho e coloco aqui 8. Então agora eu preciso colocar um zero de novo. Coloco o zero lá? Não faço nada. Vou descobrir quantas vezes o 12 cabe aqui no 80. Então vamos colocar aqui o 7. 7 vezes 2, 14, vai passar. Então vamos pôr 6. Então aqui eu vou pôr o 6. 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 6, 7. 72 deu 2. Percebe que esse 8 que deu aqui de resto vai continuar agora. Isso aqui vai acontecer o quê? Eu vou colocar um 6 de novo, né? E aí isso aqui vai dar 8, ou seja, essa divisão de 35 por 12 vai dar 2,91666666 e vai embora. O que acontece? Isso aqui é uma divisão exata? Não, lá o resto não é zero. Mas é uma divisão que eu vou parar? Não, porque vai embora. É um número irracional? Também não, porque eu tenho uma lógica. Agora, você pode falar assim, Edu, e quando eu tenho número com vírgula dividido com número com vírgula? Isso me deixa muito confuso. Como é que eu faço para resolver isso? Minha maior dificuldade, Edu, é fazer conta com vírgula, né? 4,32 dividido por 3,6. Antes de fazer essa continha aqui, eu quero te mostrar. Vamos escrever uma outra maneira, vamos escrever esse número 4,32, vamos transformar ele em fração. Ou seja, como é que eu faço mesmo? Eu escrevo o número sem vírgula, e aí eu vejo quantas casas tem depois da vírgula, tem 2, então eu coloco isso aqui como 100. Perfeito? Então 4,32 é 432 dividido por 100. O 3,6 é a mesma coisa que 36, é o número, dividido por 10. Nós estamos fazendo uma divisão desses dois números. Então, eu vou escrever ele desse jeito, ó. 4,32 dividido por 3,6, na forma de fração. E agora eu vou substituir aqui assim, ó. O 432 sobre 100, no lugar do 4,32, certo? E vou colocar aqui o 36 décimos no lugar do 3,6, que é a mesma coisa. O que eu quero mostrar para você é o que eu posso fazer lá que vai me ajustar aqui e vai me ajudar a ser mais rápido no cálculo. Quando a gente tem divisão de fração, você sabe que a gente deve copiar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então, o que acontece? Nós tínhamos aqui 36 sobre 10, e isso vai ficar dessa maneira. Percebe que, então, que agora, olha só, aqui eu cortei um zero e cortei um zero. Então, ficou 432. E o que aconteceu aqui embaixo? Olha só que interessante. 432. Aqui embaixo, o 36, eu multipliquei ele por 10. Então, eu coloquei um zero aqui, ó. Então, percebe que aquela divisão lá, aqui, olha só que interessante. Eu estou comparando casas depois da vírgula. Como eu tenho duas casas depois da vírgula aqui, para eu efetuar essa divisão, eu comparo completando. Então, se eu tenho duas aqui, eu só tinha uma, agora eu completo com zeros para elas ficarem iguais, e aí a vírgula ela passa a inexistir. Olha lá, eu vou estar dividindo 432 por 360. E aí, como é que eu faço a divisão? Agora eu faço normalmente, né? Eu tenho aqui, ó, unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena. Quantos desses cabe aqui dentro? Cabe 1. Então, aqui cabe 1. 1 vezes isso aqui dá 360 mesmo. Continha de menos, nós vamos ter aqui 2. 6 para chegar aqui em 13, né? Aqui dá 7. E aqui vai ficar 0. Então, 72. 72, beleza, é menor que 360, tá tudo certo. O problema é que agora eu estava aqui na unidade e agora eu vou ter que entrar na casa do decimal. Quando eu coloco um decimal aqui, observe que eu também estava na casa da unidade aqui, então eu sou obrigado a entrar com um decimal aqui agora. Por isso eu coloco a vírgula, entenderam? Então eu tinha uma vírgula inicial, fiz a comparação, fiz a divisão normal, 432 por 360. Agora apareceu vírgula, então apareceu vírgula, eu faço a conta normal. Mas como? Fazendo aquela regrinha, dividir normal, apareceu aqui esse número, agora eu vou ver quantas vezes o 360 cabe dentro do 720, cabe 2 vezes. Então, isso aqui é 720, que dá resto zero. Percebeu? Se eu pegar o 432, ele vai ser o resultado de quem? De 360 vezes 1,2 somado ao resto, e tá aí, dividido.
Beleza, moçada? Espero ter contribuído para vocês aí, auxiliado. Se ficou alguma dúvida, você quer perguntar alguma coisa, ficou interessante de descobrir alguma coisa a mais, coloca nos comentários aí que a gente te auxilia. Se for preciso, a gente abre uma nova aula aí para te ajudar, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora, obrigado mesmo. Aquele carinho, aquele abraço enorme, porque Bizu do Ledu está sempre com você. Tchau!